Bom dia. A gente vai continuar então a nossa série em Marcos. Pedi para você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Versos de 1 a 23 hoje. Marcos capítulo 13. Versos de 1 a 23. Todos acharam? Eu vou ler aqui, então você pode acompanhar a leitura comigo, por favor. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que a estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Até aí. Cerca de 4 anos atrás, eu estava com um amigo meu tomando um café na casa da minha avó, um lanche da tarde. Ele era um ex-seminarista, hoje ele é formado já nesse seminário. E nós estávamos sentados naquela tarde, minha avó simplesmente na mesa ouvindo o que a gente estava dizendo. E o papo entre eu e ele era o que a gente estava estudando, o que a gente gostava de ler. Minha avó até o momento estava quietinha, só ouvindo o que a gente estava falando. Minha avó tem mais de 80 anos, algumas vezes ela já veio aqui na igreja, vocês devem conhecer ela, né? A gente começou a falar de alguns livros extras bíblicos que a gente estava estudando, e depois nós entramos no livro da Bíblia, em alguns livros da Bíblia que nós gostávamos e estávamos estudando naqueles dias.
Minha avó estava quietinha até o momento que o nome do livro de Apocalipse foi mencionado. Quando a gente citou o nome de Apocalipse na mesa, ela interrompeu a nossa conversa e falou: Apocalipse não. Eu não gosto do livro de Apocalipse. Eu não gosto de ler o livro de Apocalipse, inclusive quando eu vou dormir. Quando eu vou dormir, eu gosto de ler um salmo, um provérbio, mas Apocalipse não, ela disse. E por mais que eu e meu amigo a gente tentasse persuadi-la para mostrar a beleza do livro de Apocalipse e o propósito do livro de Apocalipse, não tinha nada que iria convencer a minha avó. O livro de Apocalipse para ela era um livro intocável, ela morria de medo a respeito dessa doutrina do fim dos tempos que nós chamamos de escatologia. Escatologia. De certa forma, gente, essa postura que minha avó tem com a doutrina do fim dos tempos é também a postura que muitos cristãos têm. Essa postura de medo ou de achar que esses ensinamentos a respeito do finais dos tempos são somente para quem é teólogos, somente para pastores. E nós, cristãos leigos, a gente não deve se envolver muito com isso, até porque é tão complicado, gera tanta confusão. E esses livros normalmente não são lidos em nossas devocionais, Daniel, Ezequiel, Apocalipse, o próprio capítulo 13 de Marcos, e muito menos lido de noite. Dadas as imagens que esses livros trazem para a gente, às vezes as calamidades que eles apresentam para a gente, essa postura que minha avó tem com esses textos, muitas vezes reflete a postura que muitos cristãos também têm com esses textos. Isso não é culpa só nossa e de vocês, quando nós estamos querendo aprender a respeito desses assuntos, mas é porque nós sabemos que na história da igreja tem tantas visões diferentes. Você tem os amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, e por aí vai, todas as diferentes interpretações que nós temos a respeito das passagens finais do tempo. O problema é que se Paulo falou que fé, amor e esperança é o tripé de uma igreja bíblica saudável, você lê isso constantemente no Novo Testamento, fé, amor e esperança, a esperança da igreja acaba ficando comprometida. Porque o que vamos esperar? Como nós vamos esperar? Esperar quem? De que forma devemos viver hoje esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Na medida que nós adotamos essa síndrome da avó, ou a postura da avó perante esses textos, nós perdemos a esperança de vista. E o que Jesus quer fazer aqui em Marcos capítulo 13 não é criar medo em nós. Pelo contrário, visualiza Jesus com os seus discípulos e ele quer ser bem claro com eles. A última coisa que Jesus quer fazer em Marcos capítulo 13 é passar alguns enigmas para eles. Jesus não quer que os seus discípulos sejam enganados em Marcos capítulo 13. Alguns parâmetros para a gente entender um pouquinho esse sermão antes de entrar no texto propriamente dito. Em primeiro lugar, lembre que esse sermão é um sermão escatológico. Nós temos dois grandes blocos de ensinamento de Jesus em Marcos. Marcos capítulo 4, as parábolas, e agora esse sermão de Jesus em Marcos 13, que é o sermão escatológico, o sermão do que vai acontecer no final dos tempos. Marcos capítulo 13 está dentro de Marcos. E se nós falamos que Marcos é uma introdução da paixão, né? Quando você chega na morte de Cristo, nos capítulos 14 e 15, Marcos separa um grande texto, ou grande espaço de texto para narrar esses eventos. Capítulo 13, então, também é a introdução dessa paixão. O que Marcos quer mostrar com Marcos capítulo 13 é que os eventos da cruz de Cristo têm efeitos cósmicos, universais. Quando você chegar no Marcos capítulo 14 e 15 e ler a respeito da crucificação de Cristo, nós deveríamos saber o que Cristo fez ali. Olha o verso 24 aí na sua Bíblia. O sol vai escurecer, a lua não dará mais sua luz, estrelas vão cair do céu, poderes serão abalados. Verso 26, o Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará seus anjos e reunirá seus eleitos dos quatro cantos. O que Marcos quer mostrar para a gente, preparar a gente, é que esses efeitos e consequências da cruz de Cristo, ele tem efeitos universais e cósmicos. Assim como Cristo, Deus entrou na história, na crucificação de Cristo uma vez, assim o seu retorno também abalará as estruturas desse universo. Mas qual o propósito desse sermão que nós estamos lendo aqui?
nós temos aí pelo menos entre 19 a 21 ordens que Jesus dá nesse sermão, 21 imperativos. E olha como fica claro a ênfase quando a gente vai entendendo do porquê Jesus está falando isso aos seus discípulos, para a gente não se perder no rumo aí. Veja o verso 5, Jesus vai dizer, cuidado. Pensa ele falando com os seus discípulos. Qual o propósito de Jesus falar isso aos seus discípulos? Cuidado, discípulos. Verso 7, não tenham medo. Cuidado, não tenham medo. Verso 9, fiquem atentos. Verso 11, não fiquem preocupados. Verso 21, não acreditem em mentira, não sejam enganados. Verso 23, fiquem atentos. Verso 33, fiquem atentos. Verso 35, vigiem. E verso 37, vigiem. Qual é a ênfase que Jesus quer dar aos seus discípulos? Fiquem atentos. Vivam uma vida sob alerta. Vivam uma vida de uma maneira vigilante. Eu não quero enganar vocês. Eu não quero trazer medo para vocês. Pelo contrário, eu quero que vocês vivam sabendo do que vai acontecer. E isso deveria ter implicações práticas no nosso viver nesse lado aqui da existência. Eu divido aí a passagem para a gente em 5 pontos. Eu vou abordar os 3 nessa pregação e o Franklin vai abordar os 2 últimos no próximo domingo. Em primeiro lugar, nós temos a destruição do Templo de Jerusalém. Em segundo lugar, você tem os sinais dos princípios das dores. Depois você tem os sinais da grande tribulação. Depois você tem a segunda vinda de Cristo. Isso é tema da próxima pregação. E nós temos a necessidade da vigilância. Então vamos começar pelo primeiro ponto aí. É bastante coisa que a gente tem que ver hoje. Vamos começar por esse primeiro ponto. A destruição do Templo de Jerusalém nesses primeiros 4 versos. Versículo 1, olha aí o versículo 1 na sua Bíblia comigo, diz assim: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Jesus agora deixa o templo para nunca mais voltar para ele. Quem está acompanhando a gente em Marcos aqui, lembra que em Marcos capítulo 11, Jesus entrou com um chicote na mão do templo. Jesus realiza ali um sinal profético, como o profeta Jeremias tinha feito anos atrás na escadaria do templo, falando, vocês tornaram a casa de Deus num covil de ladrões. Jesus entra em Marcos capítulo 11, realizando um sinal profético como o profeta Jeremias. Aí Jesus sai do templo, ele volta para o templo no dia seguinte, que o Franklin abordou na última pregação em Marcos, no capítulo 12, onde nós temos algumas parábolas e ensinamentos de Jesus, e nós temos as últimas palavras de Jesus no templo, antes dessa saída aqui. As últimas palavras de Jesus estão registradas lá em Mateus 23, que é conhecido como aqueles ais que ele dá aos líderes religiosos. Eu separei aí as últimas palavras, ele vai dizer aqueles homens, serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Olha aí o verso 35, eu vou fazer cair sobre vocês o sangue do justo, derramado na terra desde Abel até Zacarias. Verso 36, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jesus está dentro do templo falando isso. Verso 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedrejos que são enviadas, quantas vezes eu quis reunir vocês, os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos. Agora olha o verso 38, uma das últimas palavras de Jesus. Eis que a casa de vocês ficará deserta. O templo vai ficar deserto. Jerusalém vai ficar deserto. E agora você tem os discípulos saindo aqui em Marcos 13, após essas palavras de Jesus, os discípulos saindo com Jesus, e eles não podem acreditar que a casa vai ficar novamente deserta. Eles olham para as construções do templo, aquela monstruosidade que era aquele templo reconstruído por Herodes o Grande. E eles não podem imaginar que o juízo seria dado mais uma vez por Deus ao povo de Israel, como tinha acontecido debaixo do Império Babilônio anos atrás, em 587, em 586, quando o profeta Jeremias profetizou. Eles olham para aquilo e eles falam, não é possível, Jesus, olha que pedras grandes, olha que construções magníficas. Esse é o contexto. Jesus não se deixa impressionar por isso. Olha o verso 2, o que Jesus vai dizer? Vocês estão vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus.
Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Impressionante essas palavras de Jesus. Impressionante. E para a gente entender o peso do que está sendo falado aqui, nós precisamos saber o que significava o templo para Israel. Era impossível você visitar nessa época, essa área do século I, e não avistar o templo, que tomava cerca de 20% da cidade de Jerusalém. Era dito que Jerusalém não era uma cidade com um templo, mas era um templo com uma cidade. O templo era o coração tanto físico quanto espiritual de Jerusalém. Você deve se lembrar que Deus, quando falou ao povo de Israel em Deuteronômio 12, que eles cruzariam o Rio Jordão e chegariam a essa terra que Deus prometeu a ele, Deus disse, eu vou escolher o lugar em que meu nome vai habitar ali. Davi quis construir, mas Deus não permitiu. Então escolheu seu filho Salomão, que construiu o templo. Aquela presença tão santa que eles experimentaram no Monte Sinai, agora teria um local dentro de Jerusalém que seria esse templo. O profeta Jeremias vem ali no 7º século antes de Cristo e profetiza. Vocês estão achando que o templo é uma segurança e uma garantia, mas a religiosidade de vocês não está boa para Israel. 30 anos depois, essas palavras de Jeremias se cumprem, os babilônios vêm e arrasam o templo. 70 anos depois que eles saem do cativeiro babilônio, eles voltam agora para Jerusalém e estão reconstruindo o templo. Mas o texto de Esdras vai dizer que aqueles que eram mais antigos olham para esse templo que está sendo reconstruído debaixo de Zorobabel e eles choram. Não porque o templo tem glória, mas porque o templo já não é tão belo e tão glorioso como o templo de Salomão. E agora, por 5 séculos, a nação de Israel está esperando quando Deus vai trazer vida de novo à nossa nação. Quando que o templo será novamente reconstruído? Aí você tem um homem chamado Herodes o Grande, que vai reinar sobre a Judéia, e nada melhor do que reinar sobre os judeus, alegrar os judeus e mostrar que ele é o cara, eu vou construir o templo para vocês. Mas dentro de Israel havia essa ambiguidade, né? A cavalo dado não se mostra os dentes, né? Não se escolhe os dentes, né? Eles, de certa forma, aceitavam o templo, mas foi um pagão que está construindo o templo. Nós estamos esperando o Messias, o rei, assim como Davi e Salomão, reconstruir o templo, e vem Herodes o Grande reconstruir esse templo. Eles sabiam que algo estava errado. Ele reconstrói então esse templo, alarga ele aí cerca de 30%. É uma obra maravilhosa, e Jesus está olhando para esse templo aqui, cheio de significado em Israel, e está falando, não mais. Tudo ao chão, pedra sobre pedra, vai cair tudo. Antes da gente prosseguir para os sinais que ele vai dar, nós temos uma pergunta crucial para responder em primeiro lugar essa manhã. Será que isso aqui se cumpriu? Será que as palavras de Jesus falando que não ficaria pedra sobre o templo de Jerusalém de fato se cumpriu? Porque se não se cumpriu, gente, esquece o resto da passagem. Presta atenção. Jesus vai dizer para a gente, no verso 26 e 27, que o Filho do Homem virá em glória. Todos vão ver o Filho do Homem. Mas Jesus, você profetizou que o templo ia vir abaixo. E se isso não for já uma verdade, que esperança nós temos que o Filho do Homem virá em glória? Se não aconteceu o que Jesus falou no verso 2, não deem crédito essa manhã ao sermão que Jesus está falando para a gente aqui. Mas se o verso 2 for uma verdade, gente, eu prestaria muita atenção no resto do sermão de Jesus. E eu vou deixar, para saber se é verdade ou não, a história testemunhar para a gente. Eu não sei se eu coloquei o texto de Joséfo aí, eu acho que não. Olha o que Joséfo diz a respeito do templo. Aquela construção que era o templo de Deus, um historiador do século I, né? Aquela construção que era o templo de Deus, Deus havia sentenciado há muito para o fogo. Agora havia chegado o dia fatídico. Olha como ele narra. Um dos soldados, sem esperar a ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo de madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de umas janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que havia guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído.
O santuário ardia em chamas. Não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente. O imperador romano determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos. Lembra da profecia de Jesus? Com exceção de algumas torres. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar os futuros visitantes com qualquer indicação de que ali antes havia sido um local habitado. As palavras de Jesus, do versículo 2, se cumpriram debaixo de um general chamado Tito, filho de um imperador Vespasiano, que no ano 70 depois de Cristo atacam Jerusalém, eles queimam o templo e tudo fica nivelado. As palavras de Jesus se cumpriram exatamente da maneira que ele tinha predito. Não ficará pedra sobre pedra. Então nós podemos crer nas palavras de Jesus nessa manhã. Nós podemos agora entender e crer nos sinais que ele vai falar para nós a respeito da destruição do templo. Olha os versos 3 e 4 aí, para a gente seguir. Os discípulos agora saem com Jesus para o Monte das Oliveiras. Tem 4 deles aí, você tem Pedro, Tiago, João e André. No verso 4, veja que os discípulos vão fazer 2 perguntinhas para Jesus. Dize-nos, Jesus, quando acontecerão essas coisas? A segunda, qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Você tem 2 perguntinhas, um certo de paralelismo aí que está acontecendo. De certa forma, para os discípulos, a destruição do templo que Jesus tinha dado, no versículo 2, também significaria o fim dos tempos. Para eles, destruição do templo e fim dos tempos estava acontecendo em paralelo. Olha como isso fica mais claro em Mateus 24, 3, como ele narra. Você tem 2 perguntas aí, mesma perguntinha, só que com mais detalhes, Como Mateus narra eles. Olha só, quando acontecerão essas coisas, ou seja, quando o templo vai vir ao chão? Agora olha a segunda pergunta, gente. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Veja que então há um paralelo acontecendo. Isso vai ajudar a gente a entender o resto do sermão agora. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra no templo. Eles vêm e falam assim, Jesus, quando vai acontecer isso? Mas eles perguntam mais do que isso. Quando será a sua vinda e o fim dos tempos? Por que é importante a gente entender isso? Conforme a gente vai ver agora o restante do sermão, Jesus vai dar sinais a respeito da destruição do templo, que também servem de sinais para o fim dos tempos. Porque é essa pergunta que está sendo feita. Quando que o templo vai cair e quando será o sinal da sua vinda? E esses sinais, eles vão se intercalando aí nesse sermão. Não é muito difícil da gente ver isso. Mas lembra que todo sinal que Jesus está dando serve tanto para o fim do templo, quanto para o fim dos tempos. Beleza? Outra coisa importante aqui. Você tem 2 grupos de sinais. Nós temos um grupo de sinais que é os sinais que ainda não é o fim, nas palavras de Jesus. São sinais que ainda são dores de parto, nas palavras dele. Você tem sinais que estão aqui, nesse grupo. Desse lado aqui você tem sinais da grande tribulação. Olha como fica claro aí. Vou dar um exemplo para vocês. Sinais que ainda não são, que não é o fim, ou que não está tão perto assim dessa volta imediata de Cristo. Por exemplo, olha o verso 7 aí na sua Bíblia. Verso 7 vai falar, vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Veja que ele fala, ainda não é o fim. Então você tem sinais que Jesus está dando, ainda não é o fim. Não é o fim. Olha aí o verso 8. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Ou essas coisas é como se a história está numa contração. Já está acontecendo algo. Acontecerá algo, e isso é certo, mas ainda está naquela gestação, aquelas dores de parto. Mas aí você vai, a partir do verso 14, tem outros sinais agora, que nós chamamos de sinais da grande tribulação. Verso 14, por exemplo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, veja que Jesus agora vai intensificando esses sinais. Verso 17, por exemplo. Como serão terríveis esses dias aqui.
Olha aí o verso 19. Serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou. Você tem dois tipos de sinais, dois grupos de sinais. Verso 20. Se o Senhor não tivesse abreviado esses dias aqui, ninguém sobreviveria. Ficou claro? Dois grupos de sinais. Um ainda não é o fim, é o princípio das dores, princípio da contração. E você tem outro grupo de sinal, são sinais mais intensificados aqui. E nós sabemos que nesses sinais, olha o verso 24 aí na sua Bíblia. Nesses dias aqui, em que esses sinais estão mais nítidos ou intensificados, após a tribulação, aí sim, o sol vai escurecer, a lua vai deixar de dar sua luz e o Filho do Homem vai vir. Dois grupos de sinais, ok? Vamos então começar pelo primeiro grupo de sinal, que eu chamo aí de princípio das dores. Dos versos 5 a 13, nós temos dois grupos. O primeiro grupo de sinal, que é o princípio das dores. Quais são os sinais que nós devemos saber que já deveriam estar acontecendo, ou já estão acontecendo? O primeiro sinal que Jesus disse que nós teríamos são os falsos profetas. Versos 5 e 6, ele vai dizer, Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. O primeiro sinal do princípio das dores é que nós teríamos, e os discípulos também teriam, discípulos, o templo vai cair, mas antes disso vai acontecer o quê? Vocês terão falsos profetas, e para nós, vocês também terão falsos profetas. O que choca para mim aqui nessa afirmação de Jesus, é que ele está falando com os caras que estiveram 3 anos com ele. Jesus, você está dizendo que durante aqueles caras que te conheciam tão bem, 3 anos com você está dizendo que eles também podem ser enganados. A ponto de você chegar para ele e falar, cuidado, que ninguém os engane. Se esses que estavam com Jesus 3 anos poderiam ser enganados, o que dirá de mim e de você? Esse é o poder do engano espiritual, que nós faríamos muito bem nessa manhã se abríssemos os nossos ouvidos nesse alerta que Jesus nos dá, falando, cuidado, igreja, que ninguém os engane. Se a nossa igreja brasileira desse mais ouvido a essa afirmação que Jesus está dando, a essa exortação que ele está dando, nós estaríamos caminhando por trilhos melhores. No Novo Testamento há muito mais advertências para falsos profetas do que para batalha espiritual, gente. O devorador não está preocupado com o teu carro, com o teu emprego, o devorador está preocupado com a tua mente. Assim como ele fez com o primeiro casal de enganá-los e deturpá-los aquela verdade que Deus tinha dado a eles, assim o devorador continua trabalhando. Há uma ênfase exagerada hoje na batalha espiritual no meio da igreja, mas por que não nos atentarmos que o Satanás e os falsos profetas querem de fato enganar a muitos? Cuidado, igreja. Haverá falsos profetas no meio de vocês, e eles vão tentar enganar vocês. Cuidado com a igreja que você frequenta. Cuidado com a pregação que você ouve. Cuidado com as músicas cristãs que você ouve. Cuidado com os livros que você lê. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. As características que Jesus descreve aí, elas são marcantes. Veja que no verso 6 ele vai dizer, eles são muitos. Ele diz ainda no verso 6, eles vêm no meu nome. Claro, nenhum falso profeta vem com uma plaquinha, eu sou um falso profeta. O falso profeta vem pregando, mas naquela igreja eles também pregam a Bíblia. Mas no meio das verdades eles começam com aquela língua de serpente, enganando o povo, misturado com verdade. Eles vêm no nome dele, não, também é pastor, também tem cara de crente, se veste como um crente, é ungido. Seriam muitos. Eles vêm em meu nome e enganarão a muitos. Será que isso está em cumprimento, gente? Será que essa profecia de Jesus ainda se cumpre?
nos tempos dos discípulos, lê depois Atos 21, vê a postura do egípcio de levar 4.000 com ele para o deserto. Ele era um tipo de Messias que viria. Cerca de 30.000 judeus foram enganados debaixo do ensino desse homem. Você tem a segunda ou a terceira revolta judaica com um homem chamado Bar Koba, também o filho da estrela, o Messias chegou para trazer a salvação para Israel. Isso continua se cumprindo. Eu lembro quando eu estava na Austrália, acho que foi em 2012, que o Nostradamus disse que o mundo acabaria, né? E aí entraram em contato com a gente pelo Facebook, pessoas incrédulas. Isso está acontecendo mesmo? Esse cara era um profeta verdadeiro? E a história se repete até os dias de hoje. O primeiro sinal que Jesus vai dar desse princípio das dores é: vocês terão no meio de vocês falsos profetas. O segundo sinal que Jesus dá para a gente, que nós teríamos nesse princípio das dores, é guerras e rumores de guerra. Olha aí os versos 7 e verso 8. Quando vocês ouvirem falarem de guerra, rumores de guerra, olha o que ele diz: não tenham medo. Olha só, gente, final do verso 7. É necessário, olha o plano divino no meio dessas guerras todas. É necessário que tais coisas aconteçam. Veja, ainda não é o fim. A gente vive falando, né, que se tiver uma terceira guerra mundial, aí sim o Filho do Homem vai vir, porque não dá para aguentar mais uma guerra. Se a Coreia for contra os Estados Unidos agora, deve ser o fim dos tempos. Jesus está falando, não, é necessário, isso vai acontecer. E ainda não é o fim. Não é o fim. Será que essas guerras se cumpriram na história e continuam se cumprindo? Logo depois que os discípulos ouvem isso, há a destruição do templo. Você tem a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, aí no século passado. A Segunda Guerra Mundial, mas Jesus está dizendo, ainda não é o fim. E não tenham medo. De certa forma, nós devemos nos entristecer com essas guerras, mas Jesus quer alertar, isso vai acontecer. Vocês estão nesse momento aqui de contração da história. Esperem por isso. Isso vai acontecer. Terceiro sinal que ele dá para a gente, aí nesse lado aqui, ele vai dizer que há calamidades naturais, terremotos, fomes e pestes. Acontece, gente, ou não? As palavras de Jesus são verdadeiras para nós ou não? Você tem Atos 11... a fome já debaixo do reinado de Cláudio. Você tem a peste negra que assolou a Europa. Quem visita o Chile, né? A Olga tinha visitado o Chile recentemente, falou que é impossível você estar no Chile um dia e não sentir tremor de terra. E Jesus está falando. Nesses dias haverá tremores em vários lugares e também fome, mas isso é o princípio das dores. Vocês sabem que algo vai acontecer. Vocês sabem que o fim está próximo quando essas coisas estiverem acontecendo. Mais um sinal que ele dá para a gente, perseguição e martírio cristão. Versos 9 a 11, olha aí na sua Bíblia comigo, por favor. Ele vai dizer, fiquem atentos. Vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados na sinagoga. Verso 11, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Esse versículo 11 é o versículo mais mal interpretado da Bíblia, né? Que o homem, quando vai pregar, que não se prepara, ele fala, não preciso me preparar, que eu vou chegar perante a igreja, o Espírito Santo vai falar por mim. Jesus não está falando de pregação aqui perante a igreja. Jesus está falando da perseguição, e quando você fosse levado para testemunhar perante esses tribunais, você não vai ter preparo, nem tem como ter preparo, mas o Espírito Santo vai cuidar desses que estão passando por esse momento tão difícil. Isso se cumpriu em Atos. Quantas vezes Paulo foi levado ao procônsul Sérgio Paulo, ao procônsul Gálio, ao governador Félix, Herodes Agripa. Você tem 10 perseguições oficiais no Império Romano, de Nero a Diocleciano. Você tem o Estado Islâmico perseguindo até hoje cristãos. São sinais que nós estamos gerando, a história está gerando, a história está com dores de parto e algo irá acontecer muito em breve. Muito em breve. Olha mais um sinal que ele dá para a gente, que eu boto aí como ponto E, a pregação do Evangelho, é o versículo 10, a pregação do Evangelho no mundo, olha aí o versículo 10. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. A melhor tradução aí, o Frank estava falando comigo, a melhor tradução que tem para nações aí é etnias. O ponto aqui não é que o Evangelho tem que ser pregado a todo indivíduo e nem toda fronteira, mas toda etnia que compartilha a mesma história, a mesma cultura.
Porque fronteiras estão sempre se mudando, né? Você tem sempre países que estão, ora é país, agora não é país, as fronteiras estão sempre sendo demarcadas de maneira diferente. Mas a ideia aqui é que há etnias, o evangelho deve ser pregado a todas as etnias, com características históricas e culturais semelhantes. E, gente, isso já está acontecendo, já está bem próximo do fim. Qual etnia hoje, qual povo, que embora possa estar em lugares distantes, qual povo não foi ainda atingido pelo evangelho? Etnia. Não demarcação geográfica e não indivíduo. Qual etnia que o evangelho já não foi pregado? Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Síria, Turquia, todos estes já foram territórios cristãos. Isso não acontece? Já não está em cumprimento? Mais um sinal que ele nos dá aí desse princípio das dores. Divisão familiar por causa de Cristo. Olha o verso 12 aí comigo na sua Bíblia. O irmão trairá seu próprio irmão, o entregará à morte, e o mesmo fará o pai com o filho. Filhos se rebelarão contra pais, e seus pais os matarão. O que acontece quando você tem cristãos sendo convertidos em famílias que antes eram islâmicas? Pais entregam os filhos, filhos entregam os pais, e tem sido assim por toda a história. E o último sinal que ele nos dá desse período de princípio das dores é que haveria um ódio generalizado aos cristãos. Olha o verso 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há ódio a cristãos? Desde que você conhece a história, há ódio aos cristãos. Interessante que Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim é que será salvo, porque a perseverança é a marca, é a comprovação se a fé é ou não genuína. É a marca que garante se o cristão é de fato salvo ou não. Tem um livrinho muito bom ali chamado Missões até os Confins da Terra, que estava sendo vendido ali, de Ruth Tucker. E normalmente a gente pensa em perseguição, como não? A perseguição sempre gera bons mártires, né? Ninguém nega Jesus na perseguição. E ela vai narrar pra gente de como no Império Romano haveria troca de cartas entre governadores e imperadores romanos, falando, pode perseguir eles. Porque quando persegue eles, eles chegam perante o altar pagão para ser degolado e eles negam Cristo. A história narra isso pra gente. De quando há tamanha pressão nesses cristãos, eles entregam sua fé e eles abandonam a fé. Por isso que Jesus está falando, não, é somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que a gente pode aprender nesses primeiros sinais aqui, desse princípio das dores? Em primeiro lugar, gente, nós estamos bem perto do fim. Isso está se cumprindo. Isso tem se cumprido. Nós já vivemos nessa fase aqui. Nós estamos bem perto do fim. Esse é o nosso tempo. Jesus está dando um raio-x à nossa história aqui. Por isso que não cabe essa pregação evangelística de vem para Jesus e seus problemas vão acabar. Jesus não dá essa expectativa para a gente. Ele é bem real. O que nós devemos esperar aqui? Vai ter dor. Vai ter sofrimento. A sua família vai ficar contra você. Vai ter guerra. Vai ter fome. Vem para Cristo, porque com Cristo você vai perseverar no meio disso tudo. A nossa esperança não está nisso, mas está nele. Mas veja como é realista aqui. Esse é o tempo de vocês. Esperem por isso. E nós estamos bem perto do fim. Bem perto do fim. Mas então nós precisamos agora responder uma última pergunta no texto. Quando será o fim? Quais são os sinais de que a vinda de Cristo vai acontecer de maneira imediata? Quais são os sinais dessa grande tribulação que nós realmente saberemos então que ele agora está de fato voltando ou virá muito, muito em breve. E aí nós temos esses sinais aí da grande tribulação, dos versos 14 a 23. Olha o verso 14 aí e fica comigo agora nesses últimos sinais porque eles são importantes. Verso 14 ele vai falar, quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entende, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Sacrilégio, essa palavrinha aí, é um ato profano terrível.
Jesus está falando, quando vocês virem esse ato profano, discípulos, lembra ali daquele contexto imediato, vocês vão saber que o templo vai ser destruído. Para nós, quando vocês virem esse ato profano acontecendo, vocês vão saber que o fim está realmente acontecendo. Qual que é essa linguagem que Jesus usa de sacrilégio terrível? Ele tira isso do profeta Daniel. Daniel por 3 vezes fala do sacrilégio terrível na carta dele. Essa ideia de que virá uma nação e um governante que profanaria o templo. Olha aí, por exemplo, Daniel 11:31, falando desse governante dessa nação que profanaria o templo. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Essa profecia de Daniel se cumpriu na história por um homem chamado Antíoco Epifânio, 167 a.C. Essa profecia de Daniel já se cumpriu na história quando o governante da Síria entra em Israel e ele sacrifica um porco dentro do templo. Das alas do templo, ele pratica orgia naquele templo. E ele bota uma estátua ali ao deus Zeus. Essa profecia de Daniel já se cumpriu na história antes de Cristo. Mas Cristo agora pega a profecia de Daniel e fala, há mais cumprimento dela. Acontecerá isso novamente ao templo. O templo será novamente profanado. E quando isso aconteceu já na história, por contexto dos discípulos, no ano 70, quando Tito entra e profana, acaba com o templo, pega os utensílios sagrados do templo e leva inclusive para Roma para celebrar a sua vitória sobre o povo de Israel. Então veja, tinha que haver um sinal profano acontecendo para o templo ser destruído. Esse é o primeiro contexto. Vou chegar no nosso contexto aqui. Veja que Jesus também fala de intensificação maior do mal. Olha os versos 17 e 19 aí. Ele vai falar, olha, esses dias serão terríveis. Verso 19, serão dias de tribulação como nunca houve desde então. O povo de Israel até então nunca tinha passado por isso que aconteceu em 70 depois de Cristo. Você tem 500.000 judeus mortos, crianças, idosos, todos eles massacrados. Para eles, nunca tinha acontecido tamanha crueldade até então. Você tem versos 14, 15 e 16 aí, falando, fujam para os montes. Verso 16, não volte nem para pegar o seu manto. Eusébio vai dizer, é uma história não confirmada, vai dizer que quando os romanos chegaram na década de 70 para invadir o templo de Jerusalém, os cristãos de fato fugiram para os montes. Os israelitas, os judeus, voltaram para Jerusalém achando que Deus estava no templo e salvaria eles. Mas essa palavra aqui se cumpriu. De fato, eles creram no que Jesus falou, fujam para os montes. Eles fugiram para os montes, inclusive implantaram igrejas nessas regiões. Verso 17 vai falar das grávidas. Estou trabalhando o contexto imediato deles primeiro. 17 vai falar das grávidas, como seriam terríveis aqueles dias para as grávidas. Claro, quem é grávida aqui ou quem está amamentando sabe como é que você vai fugir de uma guerra com uma criança de colo, sem alimento, sem ter para onde fugir. Jesus está mostrando compaixão com essas grávidas. Como vai ser terrível? E verso 18 ele vai falar que isso não aconteça no inverno, porque no inverno teriam chuvas mais fortes, a estrada ficaria prejudicada e a plantação também ficaria prejudicada, eles não teriam alimento. Então Jesus vai falar, orem para que isso não aconteça no inverno. Tudo isso no contexto imediato deles faz muito sentido e eles viram tudo isso acontecendo. Para nós agora, como isso se aplica? Quais são os sinais agora da grande tribulação para nós? Em primeiro lugar, nós temos o sacrilégio terrível. Há de haver um ato de profanação mundial ou de negação mundial ao nome, honra e glória de Deus novamente. A Bíblia vai falar sobre o espírito de anticristo que está rondando já nos falsos profetas. Esse espírito já está em atuação, mas a Bíblia também fala de um homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, há de haver um homem do pecado, haverá uma intensificação maior de pessoas, nações, profanando novamente o nome de Deus. Esse homem levará muitos ao engano. De certa forma, esse sacrilégio terrível ainda acontecerá. Haverá um espírito e um homem, por assim dizer, este homem do pecado, da iniquidade,
que levará muitos a profanarem o nome de Deus. Quando isso estiver acontecendo, nós sabemos que Cristo de fato estará voltando. Você tem aí no verso 19 também uma tribulação como nunca houve. Pensa nos judeus. Para eles, naquela década de 70, nunca tinha havido ainda tamanha tribulação para eles. Mas o que Hitler faz depois com eles? Você tem 5 a 6 milhões de mortes. De certa forma, já há maiores tribulações acontecendo. E nós devemos esperar por maiores ainda tribulações. Quando esses sinais se intensificarem, nós saberemos que de fato o sol vai escurecer e a lua não mais dará o seu brilho. E por último, nós sabemos que é nessa tribulação que a volta imediata de Cristo vai acontecer. Olha o verso 24 como isso fica claro. Mas naqueles dias, que dias? Após aquela tribulação, o sol escurecerá. Em Mateus, olha como Mateus é mais específico. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então veja o que Jesus está fazendo em Marcos 13. Usando o templo como exemplo para a gente. Sinais que antecederam e aconteceram com o templo são sinais que vão anteceder também a vinda dele. Haverá sim um grande sofrimento sem igual ainda a ser experimentado. Um anticristo se levantará, um sacrilégio terrível. Esses eventos precederão a volta de Cristo. E presta atenção, igreja. Não há nenhuma indicação no texto de que a igreja de Cristo não vai passar por isso. Aqui não há nenhuma indicação, do deixados para trás, um arrebatamento secreto, que você vai estar andando com a sua roupa, com a sua esposa, e a roupa dela cai do seu lado, e aí você não sabe mais o que fazer, você liga quando a sua esposa não chega em casa, será que ela foi arrebatada e eu fiquei em casa? Não tem isso, e eu espero que o Frank vai deixar isso muito claro para nós semana que vem. Jogou a batata aqui. Todo olho vai ver, gente. O Filho do Homem vai vir em glória. Todos verão esse retorno glorioso. Não tem você estar no avião e o piloto era crente, ele foi arrebatado e você ficou lá. Isso é só em filme. E não há nenhuma evidência para a igreja, presta atenção, de que nós não passaremos por tribulação. Se prepare, igreja. Se prepare. Quais as aplicações práticas então para nós essa manhã? Em primeiro lugar, gente, creia nas palavras de Jesus. Ficou claro para nós que o cumprimento das palavras de Jesus estão na história. Se você entrou aqui essa manhã e ainda não crê nas palavras de Jesus e não crê nele, a história já é a maior testemunha para você. Creia nas palavras de Jesus, elas de fato se cumprem. Nós temos vivido aí, tempos em que ninguém mais acredita na palavra um do outro. A saber dentro do nosso Brasil, mas nós temos as palavras de Jesus que nós podemos confiar. O Filho do Homem virá em glória. Se você está sofrendo essa manhã aqui, bem-vindo ao clube. Nós vamos sofrer e vamos sofrer juntos e vamos sofrer mais ainda. Se esse tempo da grande tribulação for o nosso tempo, chegar no nosso tempo, nós vamos passar por isso juntos. E se pela graça de Deus e com a ajuda dele, iremos perseverar até o fim. Então não pense essa manhã, se você está sofrendo, Deus não está envolvido. Deus está envolvido. Ele disse, é necessário que no meu plano essas coisas aconteçam com vocês. Então veja o sofrimento de maneira diferente essa manhã. E que toda a igreja do Senhor Jesus esteja preparada e vigilante. E que ela possa levar o evangelho a todas as etnias. E quando isso acontecer, virá o fim. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua compaixão para conosco essa manhã. Assim como com os seus discípulos, o Senhor estava tão perto da sua morte, ainda assim o Senhor se preocupou tanto com eles, não querendo que eles vivessem enganados.
querendo acalmar o coração dos seus discípulos para os dias que viriam, querendo despertar neles um estado de vigilância. Obrigado pela tua compaixão essa manhã para conosco. Nós cremos nas tuas palavras, Senhor Jesus. É impressionante olhar para a história e ver o cumprimento delas. Nós cremos, Senhor Jesus. A tua igreja crê na tua palavra. Muito obrigado por nos alertar e nos fazer um raio-x da nossa história aqui essa manhã. Ficou bem claro os tempos em que temos vivido e o que devemos esperar dos nossos tempos. Nós pedimos a tua graça para que a gente possa perseverar até o fim. Nós sabemos que pela nossa força nós somos incapazes. Dá-nos tua graça, dê o teu Santo Espírito. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Que a gente não seja enganado pelos falsos profetas. Cuida dos teus eleitos, Senhor. Protege a tua igreja, eu te peço, nesses dias e nos dias que virão, nos dias piores que virão. Cuida da sua igreja. Ao mesmo tempo, enche o nosso coração com esperança. Se é dores de parto, há algo novo para nascer. E nós esperamos por esse algo novo. Por novo céu e nova terra, mas nós esperamos por Ti, Senhor Jesus. Se isso já aconteceu na história, se as suas palavras já se cumpriram, o que dirá então quando o Senhor diz, eu vou vir em glória? E eu vou ajuntar dos 4 cantos da terra os meus eleitos. Senhor, não tem notícia melhor, não tem jornal que vai dar uma notícia melhor para nós, Senhor. Então enche nosso coração de alegria, mesmo em tempos tão ruins que temos vivido aqui no Brasil, de incertezas, nós temos uma certeza. Cristo há de vir e nos levar para viver eternamente com Ele. Há muita alegria então no nosso coração e enche-se nosso coração de esperança. Mesmo nesses tempos que temos vivido, enche o nosso coração com essa esperança. Que fé, amor e esperança sejam marcas da Igreja da Trindade. No teu nome. Amém e amém. Amém.